bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é sábado, sábado do Senhor, todos os dias são dias do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar? Sejam bem-vindos, bom dia. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 9, vamos lá? Vamos começar? A adoração no tabernáculo terreno. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também o santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam os candelabros, a mesa e o pão da presença. Peraí. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava um altar de ouro para incenso, a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim, preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é, uma ilustração dos nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. O sangue de Cristo. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação. Não por isso, não por meio do sangue de bodes e de novilho, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue do bode de touros e de cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito do Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa concupiscência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador em uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu com resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é válido no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei do povo. Levou sangue de novilhos e de bodes e também de água e lã, vermelho e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança
que Deus ordenou entre vocês. Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Por isso, Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, e todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer só uma vez, depois disso, enfrentará o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Uau! Esse texto, ele é muito forte. Eu não sei se vocês conseguiram entender a magnitude da profundidade dele. Ele começa explicando o que era o tabernáculo, o que era a adoração terrena. Né? Antes da nova ordem, antes da nova aliança, antes do novo contexto sacrificial da cruz de Jesus, ele explicou o que era o tabernáculo. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, havia as paredes, ele era enorme, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles fizeram uma reprodução do tabernáculo na cidade de São Paulo. O negócio é tão gigantesco. Eu lembro que saiu no Fantástico, em todos, o Jornal Nacional, Jornal do SBT, da Record, todos os jornais do Brasil publicaram. Né? Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas sinceramente eu tenho vontade de ir lá e de conhecer, porque essa igreja, eles fizeram essa reprodução, tamanho exato. Lá dentro não se anda a pé, lá dentro se anda de carro. Lá dentro tem, você tem ideia do tamanho daquele lugar? Eles têm McDonald's, eles têm girafas, eles têm um food truck enorme lá dentro. Lá não se vai com o carro normal, tem que alugar um carro deles. Sabe aqueles carros, tipo o carro da Rede Globo, do Projac, para você ficar andando? Lá tem um carro assim, de tão grande que é. Então eles pegaram a medida da Bíblia. Esse pessoal da Universal, eles são de excelência em relação às construções. Podem falar o que quiser deles, né? Eles têm essa excelência mesmo em trazer templos, em fazer, construções, em edificar igrejas. Isso aí ninguém pode contestar nada. Tem uma igreja sendo construída perto da igreja que eu frequento, que é essa Igreja Universal. Gente, um templo assim, eles têm finalizado um templo assim de excelência, um templo bem lindo e gigantesco. E eles têm isso mesmo, né? E louvado seja Deus por isso, porque existem muitas pessoas sendo libertas através dessa congregação. Não tive coragem de pagar o valor. Vanessa, você é de São Paulo? Quanto que custa para entrar lá? Porque lá a estrutura para manter aquele lugar é muito grande, então se paga para entrar. Não é bem uma igreja de adoração, é realmente é como se fosse um museu, né? Eles fizeram algo assim para o povo visitar. Tem celebrações e tudo, tem adoração lá dentro, tem igreja, mas eles fizeram como se fosse um museu mesmo. Eu tenho muita vontade de ir lá. Eu só não sei quanto que custa, nem onde é, mas assim que eu voltar a São Paulo, você é aqui de Brasília, né?
Pois é, eu quero ir lá. Próxima vez que eu for em São Paulo, eu tenho vontade de ir lá para conhecer, separar assim muitos reais, né? Milhares de reais. Eu lembro uma época que, não sei, que falaram que era tipo R$ 200 para ir. É carinho, gente. Porque é algo assim mesmo para você se sentir dentro do templo do tabernáculo. E a gente ter a visão exata do que a gente do que a gente vê na palavra. E eu achei interessante, ó, aí, 150, é tipo isso mesmo. A última vez que eu vi tava tipo R$ 200. Mas um dia vale a pena, gente, pelo menos uma vez na vida ir lá, dar uma olhada. Tem várias coisas assim, é como se fosse um museu, né? É interessante. Dizem que é uma obra de muita excelência, que tem belas artes lá dentro e a gente pode contemplar. É mesmo para contemplar tudo isso que a gente está vendo aqui na palavra. Eles pegaram essas medições exatas do santo, dos santíssimos, do santo dos santos e reproduziram. Vocês viram que eu li na Bíblia falando sobre os querubins que vinham no altar? Dizem que esses querubins que tem lá no altar é uma reprodução exata dos detalhes que está lá no livro de Números, que é assim, é uma coisa linda mesmo, uma coisa incontestável. E eu quero realmente contemplar essa obra um dia. E eu quero falar para vocês, né, que hoje já dá pra gente, se a gente tiver coragem, dinheiro, o dia que você tiver coragem, e segundo ponto, assim, coragem mesmo financeira, né, que é a coragem que a gente precisa de ser que é financeira. Tempo, coragem financeira, e for a São Paulo, dá tempo da gente contemplar mesmo, se for do interesse. Então, o santo e o santo dos santos era assim, o povo chegava nos santos, né? Alguns chegavam no Santo dos Santos e um único sacerdote chegava no Santíssimo. Vocês observaram quando eu disse isso? O Santíssimo era onde ficava a Arca da Aliança. E ele dizia que, ó, a mesa dos pães da presença ficava no lugar santo. Então existiam pessoas que conseguiam, né, partilhar ali do pão da presença e existiam pessoas que conseguiram entrar no lugar santo, mas no Santíssimo não. O lugar santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança da presença de Deus, só quem chegava ali não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote. E presta atenção como funcionava. Eles matavam bodes, bois, ovelhas, novilhos, enfim. E aí, sabe o que eles faziam? Uma vez por ano, olha como funcionava. Uma única vez por ano, o sumo sacerdote oferecia sangue de animais mortos pelos seus pecados, pela purificação dos seus pecados e pela purificação do pecado do povo. E ele só tinha a liberdade de entrar no Santíssimo uma única vez por ano. Ali aquele sangue ele era queimado no altar. Vocês lembram que a gente conversou ontem sobre as nossas orações serem colhidas através de um anjo, né? Apocalipse 8:3. E as nossas orações subiam as narinas, sobem as narinas de Deus como oferta suave, em sacrifício puro, santo e agradável no altar do Senhor. Então, aqui, o que fazia isso era o sangue. O sangue de boi, o sangue de ovelhas novinhas que eram novilhos, o sangue de... falou várias coisas aqui, né? De bodes. Então, eles ofereciam esse sacrifício. E eu vou contar uma coisa que não conta aqui no livro de Hebreus. Conta isso no Antigo Testamento. Se Deus não aceitasse a oferta, o sumo sacerdote morria. Deixa eu contar como funcionava. Ele ia com uma corda pendurada na panturrilha e tinha um sino. Se vocês observarem, os judeus eles oram assim, ó. Eles ficam assim o tempo todo. Eles não ficam parados, eles se mexem, né? E ali a missão do sumo sacerdote
era ficar se mexendo. Ele não podia parar de se mexer. Se ele parasse de se mexer, o sino parava de tocar. Se o sino parasse de tocar, era sinal de que o Deus não recebeu a oferta e o sumo sacerdote morria. Era simples assim. Então, o sumo sacerdote, ele além, né? Por que ele é uma vez por ano? Porque ele se entregava como sacrifício anualmente. Ele se entregava como sacrifício por ele, né? E pelos pecados do povo. Então, ele passava 364 dias se purificando. Prestem atenção. Para naquele dia, ele se oferecer. Ele se oferecer para ir na frente do povo. E se Deus não recebesse a oferta, morreu. Sabe quantos sumos sacerdotes morreram? Milhares. E era assim que Deus trabalhava. Deus mostrava ao povo que ele estava revoltado com o comportamento de Israel. Vocês lembram que a gente conversava? Que o evangelho ele foi exposto a todo mundo, a mim e a você. O evangelho chegou até nós, porque Israel é um povo extremamente desobediente, assim como muitas vezes eu e você. E então, o que Deus fez por amor ao povo? Ao invés de ficar todos os anos praticando isso, por quê? Porque ali, aquele sangue, quando ele era recebido, purificavam as pessoas de uma forma externa. Então ali era um sinal. Então Deus, uma vez por ano, dava, o Espírito Santo vinha e entregava um único sinal. O sumo sacerdote fazia toda a movimentação de adoração dentro do Santíssimo, fazia toda, né, a oferta, toda a adoração, tudo. Ele ficava ali o momento que ele tinha que ficar. E se ele não morresse, se ele não fosse entregue pelos pecados do povo, era o grande sinal, era a grande resposta para aquele povo de que aquele ano Deus tinha recebido a purificação. Então eles eram purificados de forma exterior. Era como se todo o povo tivesse que trabalhar o ano inteiro para que o sumo sacerdote não morresse. Gente, que responsabilidade. É muito sério isso. Vocês têm noção de como funcionava? E então vamos supor que ele não morria. Ufa, não morreu. E aqui a Bíblia diz que ele tinha uma adoração que eles recebiam, né? E Deus também recebia. Só que aqui limpava eles exteriormente. E Jesus, ele veio para te limpar. Ele não te limpava exteriormente. Jesus, ele veio para nos limpar de dentro para fora. Jesus, ele veio para nos alcançar de dentro para fora. Porque Deus entende que se as nossas entranhas não forem limpas, nada mais é. Aí o que acontecia? Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há sacrifício. Anota, prestem bastante atenção. Qualquer oferta precisa de derramamento de sangue. Eu vou adentrar em um assunto que não fala aqui, mas isso é muito pertinente, muito sério. Presta atenção. Mulheres solteiras como eu, mulheres casadas, mulheres divorciadas, separadas, viúvas, mulheres, homens, agora homens solteiros, homens separados, divorciados, casados, viúvos, amaziados, união estável, todo mundo chega junto, presta atenção. Quando eu digo para vocês que a relação conjugal, o ato conjugal de um casal é uma adoração, é porque todas as vezes, 100% das vezes, há um derramamento de sangue. Quando uma noiva virgem, pura, santa, imaculada, vai se deitar com o seu noivo nas núpcias, ali, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, acontecem o que a gente chama de derramamento de sangue. É ou não é? Isso é algo que todo mundo já sabe desde o dia 1 da nossa história. Mas, Poliana, por que sangra? Ah, porque ali tem uma pelinha chamada heme que rompe. Também. Mas por que existe uma pelinha ali? Por quê?
Vocês já pararam para pensar por que que aquela pelinha se rompe? Por que que dói ali uma, duas, três vezes só? E por que que aquilo ali é projetado, né, para satisfação, para prazer? E depois tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Sabe por quê? Às vezes a gente demora muito para entender essa realidade. Porque é uma adoração? Porque todas as vezes, 100% das vezes, sem nenhuma exceção, quando o órgão masculino entra em contato no encaixe do órgão feminino, há um derramamento de sangue. Existem micros e micros partículas abertas em que faz ali o sangue ser entregue toda vez que há uma relação conjugal. Vocês podem pesquisar. Vocês podem digitar no Google. Todas as vezes que há relação conjugal, há derramamento de sangue, o Google vai responder, sabe o que para vocês? Sim. Por que vocês acham que DST é passado, né, na atividade de casal sem preservativo? Por causa disso. Porque as partículas do corpo feminino e as partículas do corpo masculino ficam entregues, né? As tuas células todas ficam entregues. Há uma entrega corpórea. E nessa entrega há um derramamento de sangue em 100% das vezes. Por isso que é muito, muito sério um casal casado, legítimo, purificar a sua relação conjugal. É engraçado que até a gente que é da igreja, né? A gente é de Deus. Nós temos comportamento de Deus. A nossa vida é de Deus. As nossas vestes são vestes, né, modestas. A nossa fala, muitas vezes, falam coisas modestas. Nós estamos falando aqui de uma relação muito intensa, muito profunda. E vocês percebem que na minha fala não há promiscuidade. E o recebimento de vocês nessa mensagem não tem promiscuidade. Sabe por quê? Porque a nossa fala é uma fala diferente. Vocês entendem? Né? E ali a gente começa a perceber que somos diferentes. Somos a luz do mundo. Mas às vezes, sabe, nessa areazinha, eu observo isso ao longo da minha vida. E não ache vocês que eu não recaí nesse engano, eu não recaí nesse fracasso, eu não recaí nessa impureza. Sim, eu recaí. E só que existe um Deus, que é Deus que nos dá uma nova aliança. Sabe por que o Espírito de Deus abriu os meus olhos? Sabe por que o Espírito de Deus causou um temor dentro de mim? Sabe por que o Espírito de Deus, né, fez eu ir no vale, eu ir ali quase na sombra, né, no vale da sombra da morte, eu descer em vale de lágrimas por anos, eu ficar ali passando pela água, pelo fogo, foi para chegar hoje, no dia de hoje, e contar para vocês as coisas que eu tenho contado. Sabe por que eu digo para vocês, não vai morar junto com ninguém? Não faça união estável com ninguém. Não se deite com o ficante, com o namorado, com o noivo, com a amada. Não faz isso. Porque existe um protocolo a seguir de fechamento de brechas. Note, toda oferta, todo sacrifício, toda adoração, prestem atenção, muda a promiscuidade do coração de vocês agora e presta atenção, vamos levar isso para um nível de adoração. Toda adoração tem um convidado espiritual, toda, 100% das adorações. Então, quando a gente está aqui hoje, eu estou aqui, vocês estão aí no quarto de vocês, existe um anjo recebendo a mensagem que eu estou passando e a mensagem que vocês estão recebendo, sabe? Tem algo sendo gerado dentro de vocês e tem algo sendo gerado dentro de mim. Não é, sabe, quase todos os dias, praticamente todos os dias, vocês falam comigo sobre coisas que Deus tem falado. Não é à toa que vocês levantam 5h45 para estar aqui comigo. Não é à toa que outras pessoas assistem, que tem gente indo lá no meu YouTube assistindo do 1. É porque vocês veem valor no que tem sido entregue aqui. Mas presta bastante atenção nisso. Todo ato conjugal é uma adoração, porque há um derramamento de sangue. E quando há adoração,
o mundo espiritual fica em alerta. Vocês prestaram atenção? É por isso que um homem de Deus e uma mulher de Deus não pisa em lugares promíscuos, não vai a motel. Não vai. Poliana, mas qual o problema do motel? Uma coisa diferente, algo assim, né? Vários casais, eu conheço gente que é da igreja e vai. Sabe por que não? Porque ali é lugar de pecado. Porque ali acabou de oferecerem ofertas o amante e a amante. Porque ali, naquele lugar, relações iníquas foram praticadas. Ali, antes de você se deitar naquela cama, né, o ato conjugal pode ter sido de um homem e duas mulheres, de dois homens e uma mulher, de 4 pessoas. E você quer se deitar numa mesma cama que acabou de oferecer uma oferta daquele jeito? Você quer ou você não quer? Você quer se deitar no mesmo lençol? Ah, pô, ele lavou, tá novo. Tá bom. Você acredita nisso? Então vai. Sabe, você quer ir, né, para a mesma banheira em que se ofertou algo para o demônio? O que vocês pensam, né? Agora eu ofertei aqui para o demônio, eu vou deitar na mesma cama e eu vou oferecer para Deus com meu marido? Não faz sentido, faz? Vocês acham que ali é um lugar santo, puro, limpo? Não é. Agora vamos voltar para a relação conjugal. Então, toda vez, né, Deus deixou claro por que há esse derramamento de sangue. Não é à toa, não é que, sei lá, eu já tenho atividade, né, de casal, Poliana, já tem assim uns 10 anos. Hoje há um derramamento de sangue. Hoje há um derramamento de sangue. Hoje há. O dia que você, né, tiver curiosidade, digitar no Google essas palavras simples que eu falei, você vai perceber que há. Então ali é feito uma adoração. Toda adoração é feita uma aliança. Quando você se deita com o seu marido, ou você se deita com a sua esposa, você está se aliançando não só a ela, mas a Deus. E o problema é que todas as vezes em que você se deita, né, com o seu cônjuge e você tem feito relações iníquas, você se deita e se aliança com demônios. Porque é uma adoração. Só isso. Então vamos voltar para a nossa história. Voltando para a nossa história e voltando agora para o sacrifício da cruz, ele começa a explicar que Jesus não foi o sumo sacerdote, que ele entrou no Santíssimo. Porque se ele entrasse no Santíssimo, ele precisaria de ficar ali renovando a aliança todos os anos. E ali ele seria mais um sumo sacerdote que ele iria renovar o povo e purificar o povo dos pecados de fora para dentro e não de dentro para fora. Então todo o sangue, toda gota de sangue, através de um sacrifício de adoração, foi entregue imaculado naquela cruz. Então ele primeiro apanhou para que começasse a haver derramamento de sangue. E depois Jesus foi ferido para que houvesse derramamento de sangue. E depois que Jesus foi ferido, Jesus foi entregue. Ele foi transpassado. Tudo isso aconteceu para que houvesse derramamentos de sangue. Poliana, para que ele derramou todo o sangue dele naquela cruz? Para que nunca mais a gente precisasse de ter apresentação de sacrifícios. Não se precisa mais apresentar sacrifícios. E outra coisa, quando o sangue de Cristo derramou naquela cruz, imediatamente, gente, leia o texto de Mateus. Eu acho que está entre os 50 e os 57 ali, tá? Mateus 27. Aí vocês dão uma abridinha ali no 50 e vai descendo, vai lendo. Tá escrito assim, eu acho que eu dou conta de abrir aqui. Tá escrito, sabe o quê? Assim que ele falou, Pai, te entrego o meu espírito. Exatamente na hora que Jesus Cristo de Nazaré deu o último sopro de vida, o véu que fazia a separação entre Deus e os homens. Sabe quando eu falo que o véu foi rasgado? É esse véu do Santíssimo em que só podia pisar uma vez por ano. Ele se rasgou sozinho. E você sabe
Vamos lá. O texto que nos orienta, o título do texto de Mateus 27, ele fala assim, a morte de Jesus. Então a gente já está falando aqui da hora da morte. Ele já estava na hora da morte e eu vou ler do 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o 51, anota aí. Escreve no chat alguém para mim. Mateus 27, 51. Eu vou ler do 50 de novo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram. É 27, 51. Isso mesmo, Nájila. É 27, isso mesmo. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Tá aqui. Sabe o que a palavra de Deus quer nos mostrar com isso, sobre isso e a despeito disso? É que acabou, não se há uma oferta de sacrifícios, você não tem intermediário. O único intermediário entre você e Deus é o sumo sacerdote. Preste atenção aqui. Continua a mesma história. Porque quem era o intermediário entre o recebimento da purificação entre Deus e o povo? Não era o sumo sacerdote? Continua a mesma coisa, sem mudança, sem alteração. Entenderam? O único responsável hoje por intermediar entre Deus e o povo continua sendo o sumo sacerdote. E quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo de Nazaré. Então é Ele quem é o nosso intercessor, é Ele quem é o nosso advogado, é Ele que nos concede a paz, é Ele que nos concede a vida eterna, é dele, por Ele, para Ele. O nome de Jesus é mais forte que qualquer coisa, qualquer batalha, qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer mar que você esteja aflita. O problema é que a gente não entende qual é e quem é Cristo. Cristo reina, ele venceu a morte, ele reinou sobre a morte. Ele veio para nos purificar de tudo isso. Então, naquele dia, naquela hora, enquanto Jesus entregava o seu espírito, o véu do santuário se rasgou. O véu do Santíssimo. Então agora todo mundo tem acesso ao Santíssimo. Você sabe quem estava no Santíssimo? A Arca da Aliança. Você sabe quem era a Arca da Aliança? Era a representação do Espírito Santo. Porque antes, o Espírito Santo só vinha sobre o sumo sacerdote. Então, para representar o Espírito de Deus, Davi constrói a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança fica ali, Fica ali carregando o Espírito de Deus. E ali, com aquela Arca da Aliança, eles entregavam as ofertas e tudo. Então, hoje, Cristo veio nos dar livre acesso ao Pai. Olha como vocês vão entender uma realidade que eu tenho pregado aqui dia após dia. Eu disse o seguinte, Jesus é para todos, o Espírito Santo não. Eu já disse para vocês que o Espírito Santo de Deus só habita na igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo só é para quem recebe Jesus. Por quê, Poliana? Porque a Arca da Aliança só tem acesso, só vai ao Santíssimo hoje quem recebeu Jesus. Quem não recebeu Jesus, como que aquela pessoa vai adentrar ao Santíssimo se ela não entendeu o que é o sacrifício da cruz? Não tem como. Então, o Espírito Santo é para os seletos. Espírito Santo é para quem quer. O Espírito Santo é para quem vive. Então, hoje, quem indica o caminho, em João 16, Jesus fala, eu vou para o Pai, depois eu volto. Mas enquanto eu não voltar, eu não deixarei vocês abandonados. Eu vou deixar vocês com o meu Espírito. E Ele que vai falar, esse é o caminho, ande por Ele. Esse é o caminho, ande por ele. Sabe por que às vezes você anda perdido, cansado, sobrecarregado, sem direção, sabe, sem rumo? Porque você não é íntimo do Espírito Santo de Deus. Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, é
impossível você saber o caminho. O único que tem a chave, o caminho, a direção, a seta, o Waze é o Espírito Santo. Romanos 8 diz o seguinte: e o Espírito de Deus intercede por vós diante de Cristo com gemidos inexprimíveis. Uau! Sabe as suas demandas? O dia que você entende quem é o Espírito Santo, o próprio Espírito geme no altar de Deus por você. Sabe quando eu falo de Apocalipse 8:3, em que vem um anjo e recebe a sua oração e deposita como essa oferta que o sumo sacerdote depositava do sangue e ela é queimada até as narinas de Deus, porque justamente eram se queimado sangue para subir o cheiro e receber como oferta no altar de Deus. Então vocês percebem que a palavra toda faz sentido e tudo se fecha, todas as histórias se cruzam através da adoração. Então, quando você ora hoje, o próprio Espírito que habita em você, ele atravessa esse caminho, presta atenção. E quando ele atravessa esse caminho entre você e Deus. Ele mesmo, fora o anjo que colhe essa oração, o Espírito de Deus te apresenta para Cristo. Ele olha ali, olha como ele está, olha a oração. E ali com gemidos inexprimíveis, ele muda a sua sorte. Ele é um grande intercessor. O Espírito, próprio Espírito de Deus está aqui intercedendo por você. E você se esquece quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma nuvem, ele não é o vento, ele não é uma pomba. Ele é o próprio Deus que habita dentro da igreja, dentro de você. E se você for corpo de igreja, você tem o Espírito Santo de Deus. Só que existe formas de alcançar, ser alcançado pelo Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, ele não habita em lugares imundos. Por isso que, às vezes, a mulher casada, o homem casado, em um leito conjugal, cheio de impurezas ali, o Espírito Santo não está. Às vezes, um solteiro cheio de impurezas. Eu falo sempre sobre impurezas sexuais, mas existem outras impurezas, como comida. Você acha que estar acima do peso só faz problema na tua vida física ou na tua aparência com o espelho? Existem pessoas que estão acima do peso por uma questão de saúde médica. E se você está acima do peso por uma questão de saúde médica, vamos nos tratar. Se o teu corpo, não está respondendo às coisas que você faz, procure uma ajuda médica. Agora, se o teu corpo está em disfunção, porque você come, eu sou ansiosa, então beleza, ansiedade é o seu Deus, parabéns. Ok, que lindo, Então você é ansiosa, ansiedade é o nome de um demônio. A Bíblia é clara ao dizer que ansiedade é pecado. A Bíblia é clara, está escrito, ansiedade é pecado. E tudo que é pecado nos aproxima do demônio. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que andei de comer, de beber, de vestir, porque se Deus veste até os lírios dos campos, o que ele não vai fazer com você? Está lá no livro de Mateus isso. Não andeis ansiosos. Meu Deus, agora e agora? Agora você combate isso. Que é igual eu falo para mim. Agora, Poliana, você combate isso. Porque a ansiedade só te aproxima dos prazeres do mundo. Porque se você não estiver ansiosa, sabe o que você vai fazer? Você vai comprar. Aí você vai destruir suas finanças. Se estiver ansioso, sabe o que você vai fazer? Você vai comer. Você vai ir para os excessos. A ansiedade te leva para os excessos. Eu tô tão ansiosa que eu vou chorar. Então você vai chorar excessivamente. E ali você vai se distrair com a sua dor. Meu Deus, eu tô muito ansioso. O que eu vou fazer? A ansiedade, ele te paralisa. Não ache vocês que eu não tenho
ímpetos de ansiedade. Porque o que eu faço é ter consciência e tem que ficar combatendo aquilo ali. Agora, você deixar, você se levar é diferente de você saber, ter consciência e se combater. A ansiedade, ela te faz comer a tal ponto. Tem gente que é magro assim, fininho, mas é um glutão. Por isso que eu falo que às vezes nem é a sua forma física. Tem gente que é magro. Eu conheço uma pessoa que ela é magra, mas ela come o tempo todo que eu tô olhando para essa pessoa, ela tá comendo. E ela tá comendo de ansiedade. Ah, eu sou magro, posso comer. Você acha que isso vai ser recebido diante de Deus? Não vai. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não está nos excessos, ele está na santificação. Uma das, vamos lá, de novo, eu vou repetir algumas vezes, porque eu falo isso e parece que vocês não entendem. Não é é uma das, e vocês entenderam? Vou falar de novo, é sério, porque quando eu falo isso, gera uma polêmica. Uma das formas de receber o Espírito Santo é através do batismo. Existem pessoas, eu tenho uma amiga que eu não sabia, ela estava na igreja desde que nasceu, há 40 anos, e nunca tinha se batizado. Eu fiquei chocada. Ela tinha 40 anos quando ela se batizou. Deus mudou a sorte dela 6 meses depois dela se batizar. Tu tá na igreja e tu nunca se batizou, por quê, querido? Deus transformou a história dela em 6 meses. Não precisou nem de um ano. A vida dela fez assim, ó. Meu Deus, quando eu olhei aquilo ali e eu fui para esse batismo. Nesse batismo só estava eu. Foi antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia. Só estava eu e algumas pessoas da família dela. Quando ela desceu nas águas, eu chorei igual um bebê. Quando ela subiu das águas, o Espírito Santo de Deus me falou assim, eu queria isso para mudar a sorte dela. Senta na plateia e contempla. Eu chorei. Eu sei a sensação que eu tive quando eu tava... Aquele dia, ela saiu, foi no banheiro, né? Tomar banho, trocar de roupa, porque a pessoa fica toda molhada. Quando ela chegou no banheiro, eu olhei no olho dela e falei assim, Deus me disse que eu vou sentar na plateia e eu só vou contemplar a tua história. Porque ele só precisava disso para mudar a sua sorte. Vocês não têm noção, não. Gente, 1 ano e meio depois, a vida dela já era outra. Aquilo ali, vocês não fazem ideia de como a vida dela transformou depois daquele dia. Foi 6 meses. Foi 6 meses para começar a mudar. Era assim, novidade. Meu Deus, eu nunca vi um exemplo tão prático e real de como o batismo mudou a história de uma pessoa assim, ó, a olhos nus. Eu fiquei sentada na plateia só aplaudindo, assim, ó. Tudo eu falava, tô na plateia te aplaudindo, tô na plateia, eu aplaudi ela. Naquela plateia, assim, eu fiquei um ano e tanto, assim, nos acontecimentos da vida dela, de coisas que não iriam acontecer, porque ela se aproximou do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus não habita em casa imunda, não habita em mente imunda, ele não habita nos excessos, ele não habita na falta de arrependimento, que é a questão de descer nas águas. Ele não habita. Esse é o grande ponto. Ele não habita no seu ânimo dobre. Hoje, na sua falta de fé, às vezes a gente quer tanto, mas a gente duvida tanto que o Espírito Santo se afasta da gente. Sabe a tua dúvida? Sabe a tua falta de crença? Faz com que o Espírito de Deus pare o processo que ele começou na sua vida. Quando eu vejo vocês falando tanta besteira pra mim, eu falo, meu Deus, se eu tô chocado, imagina o Espírito Santo. E o que eu falo de besteira é, ai, agora eu não creio, ai, agora não vai dar certo, ai, eu tô muito triste, ai, eu já sei que não vai dar certo, ai, eu tô sem forças, ai, eu tô cansado, ai, não vai funcionar. Eu falo, não vai mesmo não. Não vai, isso mesmo, vai ficar ruim do jeito que tá, vai piorar. Eu tô falando assim, quando eu não tô...
vai piorar. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que a falta de fé for o teu guia, o Espírito Santo se afasta. É isso que acontece com quem esquece quem é o Espírito Santo de Deus. O problema é que Deus não é o gênio da lâmpada mágica, que ele está aqui para realizar os seus desejos. Sim, salabim, 3 desejos por ano. Isso não é Deus, isso é o demônio. É isso que você quer? Isso é Satanás. Ups. Eu ia estripei uma relação de amor e ódio. E aí? É isso que você quer? Se você tá aqui, se você quer algo vindo da parte de Deus, vindo por causa de Deus, vindo porque você ama a Deus, começa a apresentar um louvor aceitável, começa a adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito e ele requer que o teu povo o adore em espírito. Por fim, para finalizar, porque este devocional já está bem grandinho, eu quero ler para vocês Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentará o juízo. É assim. Tira as caramelas que inventaram nas cabeças. Ah, vai ter um tempo, vai ter ali um estandarte, ali você vai ficar na base, você vai ficar ali. Não vai ficar nada. Não conta com isso. Não conta com teorias humanas. Conta com a palavra. Conta com a palavra. Se a palavra diz que é morte e julgamento, é céu e inferno, conta com isso. Não conta que ainda pode ter intercessão depois da morte. Não conta com próxima vida. Não conta. Porque se você contar, você vai chegar lá e não vai ser, e você vai dizer que foi enganado e Deus vai te lembrar desse dia. Não conta. Tá escrito. Se eu sigo a Bíblia, tem que seguir a palavra. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só. Não vem com esse negócio de reencarnação pro meu lado, não me deixa nervosa. Aí depois, não vem com esse negócio de nós vamos orar. Não vai orar por nada, você vai orar por quem tá vivo. Partiu para a glória, aleluia, que seja feita a vontade de Deus. Ore pelos que estão vivos. Morrer uma vez só e depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. A gente morre e ali tá com Deus. Tu acha que tu vai perder seu tempo intercedendo pelo morto? Eu tô falando sério. Gente, vocês perdem tempo orando pelo morto. Pelo morto? Vocês estão achando que é a oração de vocês pro morto, gente. É um morto, gente. A pessoa teve a vida todinha para ficar agarrada na palavra. E tu quer orar pelo morto? Você tá falando sério comigo? Vamos continuar. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para tirar os pecados de muitos, ele vai aparecer pela segunda vez. Não para tirar pecado, mas trazer salvação aos que o aguardam. Precisa de mais nada, né? É isso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a te adorar como convém. Senhor, o nosso espírito quer te adorar. A nossa alma quer te adorar, Jesus. Mas às vezes o nosso corpo ele está tão corrompido que a gente não sabe como a gente vai te adorar. Nos ensine, Espírito Santo, ainda que houver um pequeno pedacinho de santidade em nós, se apegue nessa parte, Pai. Se apegue na parte que é de Jesus e nos ensine a te adorar em espírito e em verdade. Nos limpa, nos lava, nos restaura, nos faz um vaso novo e nos indica o caminho. Lá em João 16 diz que o Espírito de Deus viria e falaria conosco. Esse é o caminho, ande por ele. Hoje de um modo muito especial eu te peço, nos direciona, mas nos direciona
ao caminho que vai nos levar à vida eterna. Porque a tua palavra diz em Hebreus 9:27, que lemos hoje, existe uma só morte. E depois disso, não tem mais nada. É julgamento entre Deus, Jesus, anjos e o diabo. E nesse julgamento, nós queremos, independente das acusações do inimigo acerca dos nossos feitos, nós queremos que Jesus diga pra gente bem ali, bem naquela hora, serva boa e fiel, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Ai, que delícia, eu amo estar aqui com vocês. É isso. Um beijo, fica com Deus. Amanhã é domingo, dia do Senhor, e estaremos aqui. Aguardo vocês 5h45 para começar o nosso devocional de domingo. Domingo é bom, né? Sábado é bom, que a gente pode fazer um devocional maior. Domingo também. Semana eu fico ali me controlando para não falar tudo que tá no meu coração. Eu também fico aqui pra gente, senão a gente ia fazer um devocional assim de 3 horas, 4 horas. Vocês iam cansar de mim. E é isso, mas amanhã eu tô aqui, espero todos vocês, 5h45, já coloca esse celular para despertar e agora pra gente poder compartilhar o pão da presença. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.